Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas Concheto e nesse episódio a gente vai falar sobre o livro O Princípio da Caixa Preta do Matthew Syed. Ele escreve há alguns anos para Times, tem 2 livros lançados e é um atleta inglês de tênis de mesa, tendo participado de algumas Olimpíadas. O livro traz uma proposta de discussão sobre o erro, sobre o fracasso e como a nossa cultura lida com ele, porque o erro e o fracasso é muito estigmatizado na nossa sociedade. A gente busca mascarar nossas falhas e exaltar os nossos sucessos. E muitas vezes isso acaba nos estagnando, nos bloqueando do crescimento e limitando o nosso desenvolvimento no longo prazo. A proposta de discutir isso através da ideia de caixa preta é realmente falar da aviação que contornou muito dos seus problemas, que são problemas gravíssimos, através da caixa preta, através da análise sistemática dos fracassos. A busca não é tanto achar culpados, mas sim achar os erros e procurar resolvê-los. Então, a ideia do autor é que todos nós tenhamos caixas pretas para que assim a gente possa analisar nossos erros, consertar nossos erros e agir melhor nas próximas vezes. E dessa forma o autor vai analisando várias áreas da nossa sociedade, várias profissões, e quais profissões o erro e o fracasso é mais julgado, mais punido, e qual o resultado nessas áreas. A nossa cultura está profundamente envolvida com a filosofia do sucesso e o estigma do erro, o estigma do fracasso. Muitas vezes a gente se lança a projetos novos e ao longo do caminho a gente vai criando pequenos objetivos, objetivos que a gente consiga alcançar com facilidade, que a gente erre menos, como uma proteção ao fracasso, uma proteção ao nosso ego. Isso acaba diminuindo os nossos resultados, justamente porque a gente teme fracassar, teme errar diante dos outros e ser punido, ser rejeitado socialmente, ser envergonhado de N maneiras, porque infelizmente a gente tem isso na nossa cultura, em todos os níveis possíveis, e isso acaba afetando. Como um exercício rápido de memória, é só pensar nos tempos de escola. Dificilmente alguém tinha coragem de levantar as mãos, porque sabia que ia ser zombado pelos outros alunos. E muitas vezes os professores não tolhiam esse tipo de situação, eles não puniam os alunos por reprimir as pessoas que tinham dúvidas. Isso acaba desenvolvendo ainda mais a estigma do erro e do fracasso, e óbvio que com isso a gente se limita, a gente não cresce. O nosso modo de lidar com o fracasso é cultural, a gente aprende a lidar com o fracasso dessa maneira. O autor ele inicia o livro com um caso que choca a gente, que é o caso do Martin e da Elaine Brumley, que essa mulher de 37 anos foi operada uma sinusite, uma coisa super tranquila, uma operação que os médicos consideram simples. E na hora da anestesia, ela teve um caso muito raro, que ela travou o maxilar, travou as vias aéreas e ela acabou perdendo oxigênio. Então os médicos precisavam oxigenar ela de alguma maneira. E nessa corrida para conseguir oxigenar o paciente, os médicos perderam a noção do tempo. E uma enfermeira deu a solução, né, propôs fazer uma traqueostomia, fazer o orifício para oxigenar, para entubar o paciente, mas os médicos estavam tão inseridos naquela visão e a enfermeira tinha tanto medo de enfrentar os médicos que eram altamente graduados. Acontece que a paciente passou 20 minutos com um déficit altíssimo de oxigênio e entrou em coma. Em poucos dias ela tinha morrido. 2 filhos pequenos, 37 anos, muito jovem. E mesmo assim, depois do acidente, o esposo teve muita dificuldade em descobrir as causas, sendo necessário processar o hospital. O hospital disse que só passaria as informações se eles fossem processados, se eles fossem ativados na justiça. E o Martin, o esposo da Elaine, que sofreu toda essa dor, ele era piloto de avião. E os pilotos de avião, o pessoal da indústria, da aeronáutica, tem uma forma de entender e de enxergar o erro totalmente diferente. É muito mais a busca por saber qual foi o erro para consertar todo o sistema do que achar um culpado, alguém para ser julgado, para ser malhado. E aí o Martin se envolveu nessa busca e ele acabou criando uma organização, uma ONG, que tem afetado positivamente a área médica e tendo influenciado muitos médicos a repensar seu modo de trabalho, mudou o sistema de muitos hospitais com a sua iniciativa, mas o autor mostra que o fracasso ele é muito julgado e muito custoso em algumas áreas, e isso inibe o desenvolvimento desses profissionais. Um outro caso é na aviação. O autor mostra vários casos onde pilotos estavam tomando decisões erradas por causa do nervoso e do estresse, e os copilotos
acabavam ficando inibidos, eles não tinham coragem de enfrentar alguém que tinha uma patente maior. Eles sugeriam alguma coisa, mas quando o piloto mostrava que não estava muito satisfeito com a ideia, eles tinham medo de prosseguir. E isso acabava em um acidente aéreo. E ele mostra vários casos de aviões com 200 passageiros cair e todos morrerem, justamente por erros que poderiam ter sido resolvidos se o sistema fosse melhor. Inclusive o objetivo da caixa preta é armazenar todas as informações, todas as comunicações, todos os sinais, todos os comandos da aeronave, para depois que o erro acontecer, ele poder ser analisado, para que ele não aconteça novamente. A grande proposta do autor é que o fracasso pode servir como aprendizado. E um caso de sucesso que ele mostra aconteceu na Unilever. A Unilever eles têm um processo para transformar o sabão líquido em sabão em pó. E esse processo é feito através de um tubo de metal, onde o sabão líquido passa com muita pressão e por vários outros processos industriais ele sai pó do outro lado. E aí os caras estavam com uma tubeira, que é esse pino de metal que vai fazer essa transferência, ele entupia muito, ele é um pino muito ruim, o design dele era muito problemático. E aí a Unilever contratou vários físicos, matemáticos, vários caras de engenharia pesada para analisar e criar um projeto. Eles criaram vários projetos, mas nenhum foi muito bem sucedido. Eles continuavam entupindo, continuavam tendo problemas. E aí eles lançaram esse desafio na empresa e um time de biólogos que trabalhava dentro da Unilever propôs uma solução totalmente diferente. Eles criaram 10 tubeiras com pequenas modificações entre elas e testaram todas. Dessas 10 eles pegaram uma que funcionava um pouco melhor. Pegaram essa como modelo, como referência e fizeram outras 10 um pouquinho diferentes para fazer uma nova interação. Nisso eles fizeram várias gerações de testes, sempre usando o fracasso como aprendizado. E o fracasso ele serviu aí como feedback justamente porque aconteceu o ajuste. Eles testaram novas soluções, melhorando o que eles puderam observar dos fracassos ocorridos. Isso, e depois de 449 modelos, eles conseguiram encontrar uma tubeira excelente, de alta performance e de muitos ganhos. Basicamente, eles forçaram o que acontece na natureza, a seleção natural, onde os aspectos da natureza, o contexto do ambiente, força os indivíduos a se adaptarem, a se transformarem. Os que não estão aptos morrem, os que estão aptos perpetuam seus genes, passam eles adiante, e as novas gerações que continuam se adaptando e melhorando o seu sistema ambiente chegam atingem o longo prazo dentro da sua espécie. Então, durante o livro, o autor vai mostrar várias soluções, várias formas da gente colocar isso em prática, seja no pensamento enxuto, no modelo do MVC das startups, de você fazer e ir testando e melhorando, colhendo os feedbacks e fazendo os ajustes. O ajuste ele é fundamental no processo de crescimento, porque toda vez que a gente erra, a gente tem uma chance de pegar aquilo, refletir, quebrar nosso ego, nosso orgulho, óbvio que isso é muito difícil, e aprender com aquilo. Porque da próxima vez a gente não erra na mesma coisa, a gente erra numa nova coisa. Porque ficar errando na mesma coisa é terrível, você não aprende nada, você passa batido na vida. Mas fazendo o ajuste é possível crescer e crescer muito. Então a mentalidade em relação ao fracasso, ela é decisiva para o sucesso, porque pouquíssimas pessoas vão ser bilhetes de loteria, que vão acertar na primeira, que vão ter um sucesso astronômico. Boa parte das outras pessoas vão precisar analisar seus erros, observar sua conduta, fazer o ajuste e aí colher os resultados. A vida, a prática do mestre, ela não é assim, esse conto de fadas, esse mito do sucesso. Ele é um trabalho diário, uma prática persistente, onde envolve uma reflexão constante e um ajuste constante das falhas. Agora vamos para o top 5 aprendizados. O primeiro deles é que os ganhos marginais podem potencializar em muito seus negócios, suas práticas diárias, sua vida no modo geral. Vamos imaginar na leitura. O ganho marginal na leitura seria mais ou menos assim. Você começa a ler deitado na cama. Você percebe que você fica mudando muito de posição, não está rendendo. E aí você faz um outro teste. Você lê sentado na mesa, com o livro numa posição boa, você não precisa ficar segurando ele na mão o tempo todo, e aí você vê que você ganhou 2 páginas em performance de leitura. Esse é um ganho marginal. Quando você multiplicar isso por 1 ano de leitura consistente, você ganhou 1 livro a mais de leitura. Então, o ganho marginal ele envolve isso, avaliar pequenas coisas que podem ser ajustadas, fazer esse ajuste e ganhar no longo prazo. Segundo aprendizado, em ambientes onde as pessoas podem errar e observar e se ajustar, há crescimento.
Muitas empresas têm uma cultura obsessiva de sucesso e uma cultura de culpa muito grande. Essas empresas elas são fechadas, elas têm um mindset fechado, um mindset fixo, onde as pessoas competem, puxam tapete, não têm liberdade de discutir ou apresentar suas falhas e por isso o crescimento ele é muito limitado, é um ambiente muito ácido, muito árido. Mas em ambientes que você consegue proporcionar para as pessoas, seja na sua casa, seja no trabalho, um ambiente onde elas podem errar, mas é feito um processo onde há crescimento com esse erro, há uma análise, uma reflexão e um ajuste, essas pessoas crescem muito no longo prazo. Terceiro aprendizado, comece, porque ninguém nunca vai estar 100%. Isso é uma coisa difícil, às vezes a gente começar um projeto, a gente ter coragem de se lançar, porque no começo é sempre complicado, a gente sempre fala mal, é lento, tem resultados abaixo da média e isso acaba desanimando, isso desmotiva mesmo. Mas se você for esperar estar 100%, ser alguém que você imagina que seria o momento de começar, provavelmente, quando você achar que alcançou um estágio de suficiência, você vai encontrar novos obstáculos. Porque é assim que a gente funciona. Nossa mente está sempre querendo a zona de conforto. Então, não espera, começa, vai testando, vai modificando. Isso é experimentação. Quarto aprendizado, algumas pessoas aprendem com os erros, outras não. É claro que com um exercício profundo de reflexão, de desenvolvimento pessoal, é possível as pessoas que não aprendem com erro desenvolver essa habilidade. Mas o autor ele fala no livro sobre o mindset de crescimento, o mindset fixo, apresentado pela psicóloga Carol Dweck, que algumas pessoas realmente se bloqueiam, elas se limitam, naturalmente elas acabam tendo uma visão mais fechada do mundo e por isso elas acabam escondendo suas falhas, não faz ajustes quando erram e isso acaba limitando seu crescimento. Então é importante também que a gente procure pelo desenvolvimento pessoal, pela autoconsciência, né? Saber um pouco mais sobre nós, como nós pensamos, como nós agimos, quando nós nos sabotamos, porque todos nós fazemos isso em algum momento, em alguma circunstância. Então esses processos de reflexão e de tomada de consciência ajudam a gente a desenvolver um mindset de crescimento e ter mais resultados. Só quem erra e aceita a natureza da falha cresce, porque só o tempo e o ajuste faz o mestre. Ninguém cresce de uma hora para outra. O autor mostra no livro, conta a história do David Beckham, o jogador inglês de futebol, que ele começou pelos 6 anos a fazer embaixadinhas, mas ele era péssimo. A mãe via ele da janela, mas ele tinha uma persistência surreal, fora da média. E ela via, ele chutava a bola, errava, mas ele continuou insistindo. Ela viu esse processo da janela da cozinha acontecendo dos 6 aos 9 anos dele. Quando ele completou 9 anos, ele bateu o próprio recorde, ele fez 2.003 embaixadinhas, uma série que durava perto de 15 minutos. Ao longo da juventude do David Beckham, estima-se que ele fez tiros livres, mais de 50 mil tiros livres na quadra perto da casa dele. Isso antes dos treinos oficiais de fato. Então, quando a gente assiste um jogo, quando a gente vê um tipo de atleta desse, um mestre de fato na sua área, a gente acha que é fácil, o cara nasceu assim, ele consegue esses resultados porque ele é muito especial e nós não vamos conseguir. É claro que tem algumas pessoas que têm facilidade e elas vão atingir um nível astronômico de resultados, mas todos precisam praticar, todos precisam da prática consistente diária, aonde acontece o ajuste, acontece o progresso. Se você quiser ler mais sobre isso, é só ler Maestria, do Robert Greene, ou Outliers, do Malcolm Gladwell. Ninguém atinge grandes resultados do dia para a noite sem esforço. Todo episódio está disponível também em texto, vídeo e podcast no blog livrosenegócios.com.br. Gostou? Se inscreva no canal porque semana que vem tem mais um vídeo com mais um livro. Tchau!